Hoje aqui na Kit o assunto é exílio, democracia e eu tenho 3 dicas de livros, não apenas uma dica de livro, mas 3 para a gente discutir o assunto. Mas antes, para a gente falar sobre exílio, a gente precisa falar sobre democracia e para a gente falar sobre exílio e sobre democracia, temos que ter uma aula sobre os dois assuntos. Então, lá vai! Para a nossa pequena aula sobre exílio e democracia, eu vou pedir a assistência dele. Oi, Eu sou Murilo Carvalho, eu sou Pedro Lucas, eu tenho 34 anos, eu tenho 9 anos, eu nasci em 1984. eu nasci em 2009. Na época que eu nasci, ainda não existiam videogames. Na época que eu nasci já existia videogame. Até existia videogame na minha época, mas era só o Atari. Hoje em dia já existe PlayStation 4. Eu penso o mundo de uma maneira. E eu penso de outra. Eu sou libriano, Eu sou taurino, eu sou espírita. eu sou católico. A minha cor favorita é preto. A minha cor favorita é vermelho. Preto é muito mais bonito. Vermelho. Preto é melhor. Nunca que preto vai ser melhor. Vermelho. Preto é mais clássico. Vermelho é mais vivo. Preto é mais profundo. Vermelho é mais ilustrativo. Digamos que a partir de agora eu sou o presidente do país. Digamos que a partir de agora esta parede azul é uma parede branca, tá? Vamos fazer de conta que ela é branca e ela é o país. Então eu quero pintar essa parede de preto, ela vai ficar bem melhor de preto. Não, a parede vermelha é muito mais viva. Mas eu sou o presidente do país, então eu acho que eu vou pintar essa parede de preto. Mas eu sou desse país, eu tenho direito. Você tem alguma coisa contra azul? Não, não tenho. E você? Também não. Que tal se a parede for azul então? Pá, parede azul! Conseguimos! Conseguimos. Isso é democracia. Eu, que nasci em 84, que tenho 34 anos, que nasci numa época em que só existia o videogame Atari, penso que pro país o melhor é preto. Mas ele, que nasceu em 2009, nasceu numa época em que já existia até o PlayStation 4, que tem 9 anos e que é taurino, enquanto eu sou libriano, pensa que o melhor pro país é ele ficar vermelho. Se nós dois chegamos a um acordo, nós temos aqui democracia. Agora, suponhamos que eu virei um presidente e a partir de agora eu baixei uma lei proibindo você de usar vermelho. A partir de agora tudo que é vermelho é proibido, tudo tem que ser preto. Você deixou de gostar de vermelho? Não. E se você sair de vermelho na rua, você pode ser preso. Você vai sair de vermelho na rua? Eu não posso, né? Você teria coragem de sair de vermelho na rua? Eu acho que não. Ser preso é uma coisa bem grave. Por só que ter opinião. Só porque a sua opinião é diferente, é muito triste que alguém queira te prender, não é? É. Suponhamos que você visitou um país diferente deste país que você vive. E lá as pessoas podem usar vermelho, mas também podem usar preto, azul e todas as outras cores. Como é que você vai se sentir neste país? Muito bem, tranquilo. Saber que eu não vou ser preso só por opinião. Mas esse país fala uma outra língua, ele não tem os seus pais, ele não tem a sua família, ele não tem a sua escola, ele continua não sendo o seu país, certo? Certo. Suponhamos que eu, presidente do país, então, não baixe nenhuma lei, mas eu comece a convencer um grande número de pessoas que usar vermelho é errado. Você deixaria de usar vermelho só por causa das pessoas dizerem que vermelho é errado? Não. Você deixaria de gostar de vermelho só porque a maior parte das pessoas foi convencida de que vermelho é errado? Não. E se essas pessoas todas começassem a encher o seu saco todos os dias e todos os dias começassem a falar pra você que vermelho é a pior cor do mundo e que não gostam de você porque você gosta de vermelho, o que você pensaria sobre elas? Nada, porque elas estão mostrando a opinião dela. Mas e se elas começassem a te ofender porque você gosta de vermelho e não de preto? Aí eu ficaria um pouco triste, só que não completamente abalado. Mas e se você passar por muitos anos e as pessoas começarem a te ameaçar e falar que vão matar a sua mãe, vão jogar uma bomba em você, vão cortar o seu pescoço e vão fazer as coisas mais horríveis do mundo só porque você gosta de vermelho? Muito triste e abalado. Muito triste, né? Muito. Mas aí de repente você se lembrou, mesmo com as pessoas enchendo o seu saco o tempo inteiro, ameaçando você, sendo violentas com você, que existe um outro país em que você pode usar vermelho e viver em paz. Você pensaria em viver nesse outro país? Só pensaria. Você poderia pensar em mudar para este outro país? Pensaria. Suponhamos que lá neste outro país você é muito feliz porque você pode usar vermelho, outras pessoas podem usar vermelho, e este outro país é um país muito legal, e ele é um país muito legal com você, inclusive. Mas você não sentiria saudades do seu país?
Sentiria. E se eu sou presidente da República e falo para você, a partir de agora todos os que usam vermelho estão proibidos de morar neste país e são obrigados a ir embora deste país para um outro país. Como você se sentiria? Muito oprimido. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu espero que nessa pequena demonstração você tenha percebido o que é a democracia. Foi o jogo das cores com relação à parede. A parede é o Brasil e nós resolvemos pintá-la de azul, porque assim o país pode agradar a todos nós. Ninguém precisou se mudar. A gente chegou a um ponto comum. Não é muito melhor? Mesmo eu não gostando nada de vermelho, mesmo ele não gostando nada de preto, a gente conseguiu fazer um país melhor. Nós tivemos também uma pequena demonstração sobre como funciona o exílio e o autoexílio. Exílio é quando você é convidado oficialmente a deixar o seu país. Este instrumento repressivo existiu no nosso país durante a ditadura militar. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Betinho, o irmão do Enfio. E por causa do exílio, por causa da anistia que veio depois, que era quando o Brasil estava fazendo a reabertura política, nós tivemos pérolas como esta que foram compostas por Aldir Blanc e João Bosco. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguetes. Na voz de Elis Regina. Enquanto isso, aqueles que gostavam do regime que estava em vigor no nosso país ouviam isso aqui. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Dom e Ravel. Nós tivemos neste período muitos que foram convidados a deixar o Brasil. Gilberto Gil, na biografia Gilberto Bem Perto, de autoria dele e de Regina Zappa, que na verdade foi quem escreveu, com a participação e autorização do Gilberto Gil, conta tudo sobre a vida e a obra dele, especialmente sobre a produção dele durante o exílio. Foi uma produção muito rica, foi uma oportunidade de estar em outro país, mas antes de deixar o Brasil, ele compôs este clássico pra gente. Alô, alô, Realengo, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, que começou a tocar no rádio no momento em que o avião dele subia rumo a Londres para o exílio dele. Inúmeros também foram os que deixaram o país por autoexílio. Este cara aqui, Alexandre Ribond, é um importante diretor de teatro, dramaturgo, escritor aqui da nossa cidade, Brasília. Ele era um jovem que militava na causa LGBT nos anos 70 e ele foi convidado a deixar o Brasil da seguinte forma: você pode continuar no Brasil se você quiser, mas de repente você pode ser atropelado, mas de repente você pode ser alvo de uma bala perdida. Óbvio que para ele ficou muito claro que era melhor deixar o país. Ninguém quer ser mártir porque defende uma ideia contrária à ideia da maioria. Ninguém quer ser morto porque tem uma opinião. E por isso que é tão ruim que nós chegamos ao ponto de Jean Willis anunciar o autoexílio. As coisas que ele ouvia todos os dias pela simples existência dele eram das mais cruéis possíveis. Eu me lembro que quando eu fiz uma peça com jovens LGBT da periferia de Brasília, dirigida por Alexandre Ribond, nós tivemos Jean Willis na nossa plateia, na última exibição, e ele chorava copiosamente porque a peça contava os dramas e as histórias dos preconceitos em camadas que são enfrentados por jovens da periferia que são LGBTs. Vem com a gente, estrutural! Para quase toda a população LGBT, a presença de Jean Willis no plenário da Câmara dos Deputados, na representação parlamentar, era importante, porque era ele, o representante deste grupo, ali onde se faz democracia. Naquele dia eu postei a foto minha abraçada com o Jean Willis, o Alexandre Ribond, a Elisa Matos, no meu Facebook, e imediatamente eu recebi um recado de uma amiga minha lá de Alfenas, do sul de Minas, falando que ela odeia ele e que ela queria que ele saísse do país. Eu queria até hoje saber o que foi que Jean Willis fez para despertar tanto ódio nas pessoas. Se você ainda não conseguiu captar, ou realizar, ou acreditar que o exílio e o autoexílio são questões, são coisas muito ruins, eu tenho ainda outras 2 indicações de livros. Esse aqui é Vidas Provisórias, é do Ednei Silvestre, é da Intrínseca Editorial. Tava bom da Intrínseca começar a me patrocinar, né, Intrínseca? Enfim, bom, o Ednei Silvestre, ele é um jornalista da Globo News, ele fala sobre livros na Globo News,
E nesse livro aqui, precioso, porque eu comprei ele a R$10, estava numa promoção de vitrine da livraria, aqui ele conta a história de vidas provisórias, de pessoas que tiveram que deixar as suas pátrias originais para viver vidas provisórias em outros lugares. Aqui um pouco dos dramas de quem se exilou a convite do governo brasileiro e também de pessoas que não tiveram outra alternativa, que tiveram que se exilar, que tiveram que sair do país por vários motivos. E por último, essa dica preciosíssima é da Companhia das Letras, é do Milton Ratum, um autor amazonense que viveu 5 anos da juventude dele aqui em Brasília, A Noite da Espera. É o primeiro de uma trilogia chamada O Lugar Mais Sombrio. E esse romance se passa aqui em Brasília, exatamente nos anos 70, exatamente no período da ditadura militar e exatamente falando sobre as opressões e as repressões que um estudante da Universidade de Brasília sofreu naquela época. Nessas 236 páginas, o Milton Ratum percorre todo o universo das discussões políticas estudantis da época e também de como muitos estudantes iam parar na discussão, na luta, no debate, na arte, de forma torta, porque tinham outros motivos, mas acabavam sendo enquadrados pelos ditadores como personas não gratas, como pessoas não quistas no nosso país e acabavam tendo que ser exilados também. Portanto, se é consenso entre nós todos que os livros são necessários para aumentar o nosso repertório cultural, então a gente dá um pouco de ouvido ao que dizem os autores sobre o exílio, hein? Eu quero a sua companhia no próximo vídeo. Eu estou aqui toda terça e quinta e eventualmente em outras datas também. Se inscreve aqui no meu canal, o canal Aqui na Kit, que você é sempre muito bem-vindo. Ela tem só 34 metros quadrados, mas é um coração gigante em que cabe todo mundo.